A paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Boa noite para cada um que estão aqui nos escutando em nome de Jesus. Sou bastante grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos para falar um pouquinho da palavra de Deus. Recentemente nós tivemos um estudo na nossa igreja a respeito da doutrina do inferno. Nós usamos como base o livro de Lucas, a parábola do rico e de Lázaro. A Bíblia fala que este homem rico, ele vivia resplendidamente a sua vida neste mundo e, portanto, a Bíblia também aponta que Lázaro vivia à porta do mesmo, vivia mendigando as migalhas que caía da mesa do homem rico. Até que a Bíblia fala que houve-se então a morte chegou para ambos os dois. E sendo ambos sepultados, diz que a alma de ambos foram para lugares distintos. A Bíblia fala que o rico, ele foi para um lugar de tormento. Porém, a Bíblia também aponta que Lázaro, aquele homem enfermo que vivia à mesa do mesmo, foi para um lugar de descanso. Aqui a Bíblia ela aponta e afirma, ela é muito categoricamente dizendo, ela é muito explícita. A Bíblia vai ensinar a gente no que tange respeito à partida nossa deste mundo. Algumas pessoas acreditam que quando nós morremos é o final de tudo, tudo acabou, não existe mais nada. Mas a Bíblia no Evangelho de Lucas, ela vai afirmar dizendo que a morte, ela não é o final de tudo. Quando nós morremos, essa primeira morte, ela tem continuidade, tanto para os ímpios que morreram sem Cristo, quanto para aqueles que morreram em Cristo Jesus. É interessante que a Bíblia vai apontar este lugar onde o homem rico estava, era um lugar de tormento. A Bíblia ensina que este homem, ele vendo de longe Lázaro no seio de Abraão, sendo confortado, ele começou a clamar dizendo: Senhor, mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha refrescar a ponta da minha língua, porque eu estou num lugar de tormento. Então, meus amados em Cristo Jesus, para aqueles que creem em Cristo, que servem a Jesus, quando nós morremos, quando nós somos sepultados nosso corpo lá no túmulo aqui na terra, a nossa alma vai diretamente para o céu. E a alma do ímpio também vai diretamente para o inferno. Existem algumas especulações, as pessoas perguntam, algumas indagações, porque lá no livro de Pedro fala que Jesus ele desceu ao Hades e pregou para os espíritos em prisões. A Bíblia ali não aponta falando que o próprio Jesus Cristo ele vai descer lá no inferno, porque a palavra Hades no grego significa inferno. Não quer dizer que Jesus Cristo ele desceu ao inferno e pregou para os espíritos em prisões. Não tem nada a ver. Prova disso é que Jesus Cristo, quando ele está sendo crucificado, quando o ladrão ele olha para Jesus e começa a interrogar dizendo: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando Jesus Cristo ele entrega o seu espírito ao Pai, ele não desce ao Hades, ao inferno. Ele vai diretamente para o paraíso, aonde ele conhece muito bem. Tem aquele versículo que diz lá no Salmo: levantai, ó portas, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. O Rei da Glória se chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Existem algumas especulações a respeito da presença de Jesus, sobre a volta de Jesus. Tem um versículo que diz assim:
Estando assentado ao Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos que coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Está escrito isso em Mateus 24, versículo 3. Jesus Cristo, então, ele vai falar algumas coisas que antecederiam a sua vinda a este mundo, a sua segunda vinda a este mundo, aonde Jesus Cristo ele voltará de novo a este mundo para arrebatar a sua igreja e para a ressurreição dos justos e dos ímpios. É interessante que Jesus Cristo ele vai apontar algumas coisas. A enganação sem procedência. Está escrito assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24, versículo 4. Falsos cristos, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, versículo 5. Guerras e rumores de guerra. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Mateus 24, versículo 6. Fomes. Mateus 24, versículo 7. E haverá pestes. Mateus 24, versículo 7. Terremotos em vários lugares. Mateus 24, versículo 7. Fim do princípio das dores e o início das dores. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Mateus 24, versículo 8. É interessante que Jesus Cristo ele usa de coisas deste mundo para nos darmos algumas lições. Ele vai falar que o princípio das dores é quando uma mulher está para dar à luz a uma criança. É interessante a comparação que Jesus Cristo faz, porque quando a mulher ela está para aproximando o seu dia de dar à luz, ela vai aumentar suas contrações e, por consequência, ela vai sentir mais dores. Então, esses sinais que eu acabei de ler para os irmãos em Cristo Jesus é para que nós venhamos ficarmos acautelados, porque a Bíblia também fala a respeito das contrações que elas iriam aumentar quando estivesse próximo à vinda de Jesus. Se você parar e refletir, você vai ver que fome, os rumores de guerra, as coisas estão acontecendo de mal a pior neste mundo. Existe uma coisa muito interessante que nós temos que prestar atenção. Que nós, como igreja em Cristo Jesus, existem algumas pessoas que creem que Jesus Cristo ele voltará antes da tribulação, antes que a grande tribulação se inicie. Mas está errado, irmãos, isso. Prova isso, a Bíblia nos ensina aqui na sua palavra. A Bíblia vai apontar um versículo, diz assim, Mateus 24, versículo 30 e 31. E logo depois da aflição daqueles dias, a aflição aqui significa tribulação. E logo depois da grande tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a luz e as estrelas cairão no céu e serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o clamor de trombetas e os escolhidos desde os quatro cantos dos ventos, de um lado da extremidade dos céus e da outra. Mateus 24, versículo 31, serão recolhidos. Irmão, se a Bíblia aqui no livro de Mateus 24, versículo 31 diz que e logo depois da aflição daqueles dias o sol, a lua, as estrelas cairão, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Para que esse sinal nada mais fala a respeito do arrebatamento da igreja.
Esse arrebatamento se dará logo quando a grande tribulação se iniciar. Todos nós sabemos que a grande tribulação ela terá um período de 7 anos. Serão 3 anos e meio de uma falsa paz. Depois o anticristo ele quebrará o acordo com Israel. Aí ele mostrará verdadeiramente para que ele foi enviado a este mundo. É muito interessante nós analisarmos a palavra de Deus, irmãos. Porque existem pessoas que pensam que Jesus Cristo ele voltará antes da tribulação. Mateus 24, versículo 4, 41 diz assim: estando 2 no campo, será um levado e o outro deixado. Estando 2 moenos, um será levado e o outro deixado. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e piscar dos olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É interessante essa passagem de Tessalonicenses, que ela diz que quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Aqui tanto mortos ímpios como os mortos justos serão novamente trazidos em vida. Os corpos dos cristãos em Cristo unirão a sua alma que já está no paraíso. Porém, a Bíblia também aponta que os corpos dos injustos se unirão às suas almas que estão lá no Hades, no inferno, no lugar de tormento. Por isso é que existe uma grande alegria no nosso coração, é de que se um dia nós partirmos daqui da terra, nós iremos encontrar os nossos familiares, os nossos entes queridos lá no céu. Por quê? Porque os nossos corpos, eles ressuscitarão do pó da terra e irá se unir à nossa alma lá no paraíso e estaremos diante de Jesus Cristo para todo o sempre. Mas infelicidade será para aquele que não estiver com o seu nome escrito no livro da vida. A palavra Seol, ela é usada para designar a segunda morte daqueles que foram desobedientes a Cristo. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, lá por volta do capítulo 20, 21, você encontrará o grande trono branco, aonde a Bíblia diz que os mortos foram julgados pelas suas obras. E abriu-se livros, abre-se o livro da vida e os livros das obras. E, infelizmente, o nome de muitos não estarão no livro da vida. Por quê? Porque não tiveram uma vida diante de Cristo. Não quiseram renunciar ao mundo, não quiseram renunciar à sua vida aqui em amor a Cristo. Existe uma passagem bíblica que é muito interessante a respeito daquele jovem rico. Ele chega diante de Jesus e fala: Jesus, ou bom mestre, que posso eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele jovem e fala: bom é Deus. Mas você tem observado os mandamentos? Então aquele jovem ele dá uma risada e diz: eu tenho observado desde a minha mocidade, desde a minha infância, eu tenho observado os mandamentos. Então ele pensou automaticamente dentro do seu coração, do seu intelecto, que simplesmente por observar os mandamentos, que era não roubar, não matar, não adulterar, não dar mau testemunho, honrar pai e mãe, então ele já estava tranquilamente no reino dos céus. Mas Jesus Cristo olha para ele e disse para ele: então vai e vende tudo o que tens e reparte com os pobres. A Bíblia vai apontar dizendo que aquele jovem ele sai triste e cabisbaixo diante de Jesus Cristo. Por quê? Porque o coração daquele jovem, aparentemente ele tinha sua religiosidade diante de Cristo. Mas é interessante
um ponto de vista a ser colocado. Aquele jovem, ele tinha amor àquilo que ele havia adquirido neste mundo. Não é pecado nós lutarmos em prol dos nossos objetivos. Ter uma casa boa, um carro bom, ter uma família abençoada, termos dinheiro, isso aí não é pecado. Mas a Bíblia vai apontar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pelo dinheiro, pela cobiça, pela vontade de se adquirir riquezas neste mundo, as pessoas acabam por se esquecer de Cristo Jesus e abandonam seus caminhos. Se existe uma prática que abominável é aos olhos de Deus, é a idolatria. Nós dizemos muitas vezes do católico por adorar uma imagem ou coisa parecida, nós os criticamos pela idolatria. Mas nós estamos vivendo uma época em que a idolatria ela tem entrado dentro das nossas igrejas evangélicas. Nós estamos criando para nós pastores, cantores, só vamos no culto quando A, B ou C irá pregar. Isso nada mais é o que? Uma forma de idolatria. E isto aborrece o coração de Deus. A idolatria não está no coração de Deus. Deus abomina aqueles que vivem uma vida de idolatria diante de Deus. Se existe uma coisa também que me chama a atenção a respeito dos mundos dos mortos, é que no tempo antigo, no tempo em que o rei Acás viveu, a Bíblia diz que existia um vale chamado Vale de Rinom. Ali eles ofereciam as suas crianças a um deus chamado Moloque. Eles sacrificavam crianças nesse vale. Posteriormente, passando-se os anos, lá em Israel, este vale tornou-se um lixão. E quando Jesus Cristo ele vai falar que lá no Hades é um lugar onde o bicho não morre e o verme nunca morre e o fogo nunca apaga, Jesus Cristo ele está fazendo alusão ao Vale de Rinom, a este lixão que existe em Jerusalém. Se existe uma coisa que nós usamos para diminuir o acúmulo de lixo nos lixões, é a incineração do mesmo. As pessoas vão lá, acabam que incineram para que o lixo não venha se propagar ali. E Jesus Cristo ele vai usar este lugar como referência ao Hades, ao inferno, à segunda morte, onde o corpo e a alma dos seres humanos que não forem achados escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Jesus Cristo está falando nada mais, nada menos, ele está apontando um lixão que existia em Jerusalém. Esse lixão, lá era lançado resto de comida, resto de animais, resto de corpos humanos. E por consequência disso, lá existiam bichos, existiam animais, existiam vermes que andavam nesse lixão. E por consequência desses bichos estarem andando lá, eles colocavam fogo. E o fogo era contínuo no lugar onde que nunca se apagava. E Jesus Cristo ele vai fazer alusão ao inferno. Para você que é curioso, para você que entende de Bíblia, Jesus Cristo foi o que mais falou em parábolas. E 42% das suas parábolas, Jesus Cristo ele fala sobre o inferno. Jesus Cristo foi o homem que mais falou sobre o inferno no Novo Testamento. Ele falou mais sobre o inferno do que o próprio céu, do que o próprio paraíso. Por que será que Jesus Cristo ele disse isso? Foi para que nós pudéssemos nos orientarmos neste mundo e tomarmos muito cuidado. Por quê?
porque virá um dia em que Jesus Cristo ele voltará para buscar a sua igreja, com o arrebatamento da sua igreja. E se o nosso nome não estiver escrito lá, infelizmente, nós seremos lançados no lago que arde com fogo e enxofre. É interessante a respeito do julgamento final. Tem um versículo que fala assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono, e as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Mateus 24, versículo 31. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Mateus 25, 33. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículo 24. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, onde o fogo não apaga, onde o diabo está com seus anjos. Mateus 25, versículo 42. E irão estes para o tormento eterno. Mateus 25, versículo 46. Mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, versículo 46. Jesus Cristo, irmãos, a qualquer momento ele aparecerá nas nuvens. Os sinais da sua vinda estão aí. A única coisa que está faltando é o anticristo se apresentar a este mundo aí, para que nós possamos saber quem ele é. Tome cuidado, você que está aí fazendo parte da igreja, pensando que você vai subir antes da grande tribulação. Não, nós estaremos na grande tribulação aqui. Depois da grande tribulação daqueles dias, aparecerá no céu o sinal, o Filho do Homem voltando para reunir a sua igreja, e nós subiremos ao encontro dele triunfante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus.